Olá, ladies! Sejam muito bem-vindas a mais esse vídeo aqui do nosso canal Entre Ladies Leitoras. Para quem está aqui pela primeira vez, eu me chamo Lady, sou casada, sou mãe, atuo como professora e gosto muito de ler. E justamente inspirada nesse gosto pela leitura é que eu criei a comunidade de leitura Entre Ladies Leitoras. Essa comunidade reúne mulheres que, assim como eu, gostam de ler, mas que não querem somente ler por ler. Querem ler, querem conversar, querem refletir sobre a leitura e, especialmente, querem se tornar mulheres melhores e tornar a sua realidade melhor através da leitura que fez. Então, a nossa comunidade, ela dá muito sentido à leitura que nós fazemos. Nós, graças a Deus, conseguimos ler, fazer muitas trocas positivas, conseguimos criticar o livro e eu acho que o que de mais rico nós fazemos é levar, como eu disse, isso para a nossa vida. Então sinta-se convidada a estar conosco na comunidade Entre Ladies Leitoras. Eu vou deixar o link aqui embaixo deste vídeo. Bom, ladies, esse vídeo aqui eu gravei porque no início do mês eu compartilhei com vocês que estava fazendo a leitura deste livro, 5 Pães e 2 Peixes, do Sofrimento do Cárcere e um Alegre Testemunho de Fé, do padre François Xavier. Eu espero, inclusive, que o nome dele seja pronunciado assim. Ladies, eu vou contar rapidinho como eu cheguei nesse livro, por que eu comecei a ler. E depois eu digo por que eu indico a leitura e os pontos que mais me chamaram a atenção. Eu cheguei neste livro porque há uns dias atrás, antes da viagem, nós estávamos aqui, o senhor, meu marido e eu, conversando durante o café da manhã, e a gente conversava sobre tomar decisões. Como em alguns momentos da vida é difícil a gente tomar decisões, né? Seja porque elas podem mudar o rumo ali das coisas na nossa vida, seja porque a gente se preocupa, né? Depois que a gente tem filhos, a tomada de decisão ela acaba sendo um pouco mais, ela acaba pesando um pouco mais porque nós sabemos que existem outras pessoas que precisam da gente, né? Que dependem da gente. Enfim, e nós conversamos sobre isso e no final a gente até deu risada, pensando que seria muito bom a gente rezar e pedindo a Deus uma resposta e que logo depois ele mandasse um áudio pra gente, dizendo: oi, aqui é Deus, eu tô mandando esse áudio para te dizer a decisão que você precisa tomar, a decisão que você deve tomar. Mas a gente sabe que esses áudios não vão chegar, não de uma maneira tão direta e explícita dessa maneira, né? E a gente falou sobre a importância de estar atento para escutar a voz de Deus, né? Enfim, mas a gente ficou com uma pergunta assim: como escutar essa voz? De que maneira ela vai chegar na nossa vida? Como que a direção para a decisão que a gente vai tomar vai chegar? Enfim, são perguntas quase que filosóficas, nós falamos sobre isso ali no café da manhã rapidinho e ele foi trabalhar. Quando foi mais tarde, acho que até ele já estava na academia, ele me mandou um vídeo, um link de um vídeo e disse assim: olha, quando você puder assista. E era um vídeo de uma pregação da doutora Filó, eu gosto muito dos vídeos dela, tem muito material dela disponível aqui no YouTube. E o título desse vídeo dela era o seguinte: como ouvir a voz de Deus e tomar decisões na sua vida. Na hora que ele me mandou, eu falei: nossa, perfeito! A resposta tá aí, é justamente sobre isso que a gente estava conversando no café da manhã. O vídeo é muito bom, por sinal, recomendo fortemente que vocês assistam. Nesse vídeo dela, ela já começou a de fato nos relembrar algumas coisas que eram as respostas para essas nossas perguntas. E durante a pregação, ela indicou este livro, 5 Pães e 2 Peixes. E ela disse que ali aquela parte da pregação estava inspirada nesse livro e que ela recomendava o livro. Enfim, entrei na internet, aí eu falei: nossa, um livrinho pequenininho, ele é bem fininho. Confesso que eu até subestimei um pouquinho ele. E tava acho que por R$20 no dia que eu comprei. Aí eu falei: vou comprar, né? Comprei o livro, ele chegou aqui e o Diego e eu decidimos então ler este livro durante uma viagem que nós fizemos no início do mês, que eu partilhei com vocês, né, lá no nosso grupo, e nós decidimos ler juntos, porque ele também queria saber o que tinha no livro. Nossa viagem era para o Paraná, a gente teria várias horas dentro do carro, e aí quando as crianças dormiram,
quando elas dormiam no decorrer da viagem, nós pegávamos para ler. Então foi legal porque a gente pôde ler cada um dos capítulos, são 7 capítulos. Cada um dos pães e peixes é um capítulo que o padre coloca aqui. E ladies, vou dizer para vocês que é um livro que eu super indico. Super indico. Foi muito bom. Como também a gente leu juntos seria interessante se vocês pudessem ler juntos, ou com o marido, com a esposa, com um amigo, amiga, enfim, com alguém que vocês pudessem ler e partilhar, né? De repente a gente até coloca ele entre as nossas leituras lá da comunidade Entre Ladies Leitoras, porque eu acho que vai ser bem interessante. Mas se vocês quiserem ler já, façam isso que eu estou recomendando para vocês. Leiam com alguém que vocês possam ir lendo juntos e ir conversando, refletindo depois. Eu achei muito legal ter lido com meu marido, porque normalmente a gente que é casado, é com o marido, com a esposa, que a gente partilha as alegrias, mas também os momentos difíceis da vida. Então, quando os dois fazem uma leitura e olham para a mesma direção e conseguem refletir, nossa, isso aqui faz sentido na nossa vida, é por aqui que nós vamos, ou não é por aqui que nós vamos, isso fortalece muito o casamento, enfim, torna tudo muito mais especial. Tanto as alegrias como também os momentos desafiadores na nossa vida. Então, se puderem, façam isso juntos, tá? Como eu disse, por que eu recomendo esse livro, então? Eu recomendo porque o testemunho de fé do Padre François Xavier é maravilhoso. Ele passou 13 anos, gente, preso pelos comunistas. Ele atuava no Vietnã e quando ele foi preso, ele tinha sido promovido há pouquíssimo tempo a arcebispo de Saigon. E os comunistas o acusaram de formar um complô com a igreja católica e com o Papa, enfim, para derrubar o regime comunista. Então, ele foi preso, não teve nem... Eu não vou dar muitos detalhes do livro aqui, mas ele não teve nem oportunidade de tentar se defender, nem nada. Então, a partir do momento que ele foi preso, é o momento em que ele começa aqui a fazer do testemunho de fé e que ele relacionou com a leitura, né, dos 5 pães e 2 peixes e fez isso maravilhosamente. Então, eu não vou dar detalhes porque a cada momento dessa prisão, desses 13 anos, ele teve essas conversas, essa proximidade, essa vivência de oração e, enfim, de amizade com Deus realmente. E são esses momentos que ele narra no livro, como esses momentos aconteceram e o que ele, então, aprendeu em cada um desses momentos. O que ele pôde, nessa vivência muito íntima com Deus, compreender e fez de uma maneira muito alegre esse testemunho, transformando isso em livro. Um verdadeiro presente pra gente, né? Mas assim, ladies, por que eu acho que... por que eu recomendo essa leitura? 3 pontos que mais me chamaram a atenção. Vocês podem até, assim... primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, antes de falar o que mais me chamou a atenção. O testemunho é muito interessante. O livro é muito interessante, mas assim... não vai trazer para vocês o que eu acho mais mágico do livro, assim, mais interessante. Não é que ele traz uma enxurrada de informação, de conteúdo, de coisas que a gente não sabe. Não. Ele traz justamente as coisas que a gente já sabe, mas que às vezes a gente esquece, sabe? Às vezes a gente passa por momentos na vida momentos de dificuldade, momentos de indecisão, a gente reza e o que a gente tem como resposta muitas vezes é o silêncio de Deus. E a gente, naquele silêncio de Deus, ao invés da gente realmente perceber nesse silêncio uma grande oportunidade de estar mais próximo a Deus, de estar mais presente ainda na situação que a gente está vivendo, para poder aprender com essa situação, às vezes a gente se esquece. Então o livro, por que eu indico assim como primeiríssimo lugar? Ele nos relembra
coisas que nós já sabemos, mas que a gente esquece e torna, nos esquecendo disso, a nossa ação fica muito conturbada. A gente acaba se rendendo aos ruídos, a gente acaba se rendendo ao desespero, à ansiedade muitas vezes. Então, ler um livro é uma grande oportunidade de relembrar o que é realmente essencial para que a gente possa passar por esses momentos escuros da nossa vida de uma melhor maneira e tê-los realmente como uma grande oportunidade de nos aproximarmos de Deus e nos tornarmos também mulheres ainda melhores, tá bom? Ó, 3 coisas que me tocaram muito no livro e que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa é viver o momento presente. Dos momentos que ele está ali preso, ele também, assim como nós, né, como eu disse agora há pouco, ele também fica um pouco agitado, ele se questiona um pouco, por que aquilo ali está acontecendo? É difícil, Ladies, às vezes a gente passa por situações imensamente mais simples na nossa vida e a gente se desespera. Imagine ele sendo preso, né, sem possibilidade nenhuma de ser solto, sem saber o que vai acontecer com a vida dele. Então, logo no início do livro, ele traz uma mensagem muito bonita. Um dos trechos que ele coloca é: não esperarei, vivo o presente, cheio de amor. Então, através do testemunho dele, ele fala que compreendeu e nos orienta isso também, que na nossa vida nós temos que estar presente realmente no momento presente. Seja um momento bom, seja um momento de mais dificuldade, de desafio, de tristeza, enfim. Ele diz que, e vejam, né, esse livro foi escrito, tudo isso aconteceu em 1975 e cabe tanto ao momento atual, porque no livro ele orienta que naquele momento ele percebeu que não é a quantidade de coisas que nós fazemos que é o que realmente importa, que é o amor que a gente empenha em nossas ações que verdadeiramente tem significado. Então, no momento atual em que a gente tem informação vindo de todos os lados, muito ruídos, em que a gente quer fazer mais muitas vezes para parecer, imaginando que a gente vai ser alguém mais importante por conta disso, que a gente vai dar conta e tudo mais, que a gente sai dizendo sim para tanta coisa, vem esse testemunho dele e diz: olha, calma, não é assim. Viva o momento presente. Porque à medida que a gente tenta fazer tudo de uma vez, a gente acaba não fazendo nada. A gente não está presente verdadeiramente em nada. Então ele pede para que a gente se acalme. Foi isso que ele aprendeu durante a vivência dele como preso. Né? Se acalme, respire, escolha o que você vai dizer sim e esteja presente naquilo que você vai dizer sim. E faça aquilo que você escolheu com amor. Essa já é uma primeira e excelente decisão. Então, a gente conversou bastante sobre isso, né? Sobre a importância da decisão de dizer não a algumas coisas e sim a algumas coisas. Isso já é um excelente começo. Tira do nosso caminho o que não nos pertence, o que a gente não dá conta, o que a gente não quer e realmente traz para perto da gente coisas que têm significado, que têm importância e que a gente pode fazer aquilo com amor. E aí sim a gente vai pedir a ajuda de Deus para que a gente faça aquilo verdadeiramente com amor e que aquilo dê frutos positivos na nossa vida e na vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. Então se você está vivendo esse momento, né, de fazer escolhas, de ter que ter coragem para dizer não para algumas coisas e sim para outras. Se você está num momento que você precisa se acalmar, se tranquilizar e saber que o menos é mais muitas vezes, então essa leitura vai ser muitíssimo enriquecedora para você neste momento. Um outro ponto que me chamou muita atenção no livro, e vai bem ao encontro desse que eu falei para vocês, que o autor coloca: Deus me quer aqui e não em outro lugar. Ele fala que no momento em que ele estava preso, ele ficava se questionando muito sobre... que ele ficava sofrendo muito por não estar junto dos seus fiéis, por não estar junto das várias obras que ele tinha à frente. Ele fazia formação de
de seminaristas, ele fazia pregações, palestras para a comunidade, enfim, ele tinha uma atuação que abraçava muita gente. Eram várias as obras de Deus que ele estava à frente. E quando ele estava preso, ele ficava aflito porque ele ficava pensando em como estaria tudo aquilo. E foi o momento em que ele compreendeu que o importante é Deus em primeiro lugar, depois as obras de Deus. E que Deus, na sua infinita misericórdia, vai te colocar à frente das obras que ele realmente percebe que você é capaz de estar, ele te quer ali. E se ele não está te colocando naquelas outras obras que você acha que são importantes, mas que por algum motivo você não consegue estar lá, é Deus te dizendo, olha, neste momento eu te quero aqui e não lá. Para fazer aquilo de lá, eu tenho outras pessoas. Para fazer isso aqui, precisa ser você. Então é uma parte muito linda do testemunho em que ele narra que aceitou o momento em que ele estava vivendo e que ele passou a viver todos os dias ali preso com amor. Eu não vou dar muitos detalhes, porque daí vocês vão descobrir tudo isso lendo o livro, mas vocês vão se lembrar disso que eu estou dizendo. Naquele momento ele percebeu que em primeiro lugar o importante é Deus, acreditar, amar a Deus e que ele vai te colocar no lugar que você precisa estar e que ali, no lugar que você está, é que você realmente vai fazer a diferença. E o terceiro ponto que me faz recomendar verdadeiramente este livro é que o padre compartilha em seu testemunho a importância da gente rezar. Rezar, rezar, rezar. Confiantes no amor de Deus. Ele até usa uma frase de Santa Teresa d'Ávila, vou colocar aqui no vídeo para vocês, em que ela fala: quem não reza não precisa que o demônio lance fora do caminho, lançar-se-á por si mesmo no inferno. Então ele fala da importância da gente estar unido a Deus através da oração e que no momento em que ele estava preso, nos dias de mais dificuldade, ele sempre rezava a Nossa Senhora e pedia a Maria que intercedesse por ele para que ele pudesse partilhar, mesmo estando ali preso, né, que ele pudesse partilhar todos os dias o amor de Deus e que ele pudesse ser na vida das outras pessoas a felicidade de Deus que emanasse, né, através dele para as pessoas que também estavam ali junto com ele na prisão. Então, ladies, isso que eu estou falando aqui é só um trechinho do livro, são apenas alguns pontos muito bonitos que me tocaram verdadeiramente e que eu tenho certeza que se vocês fizerem a leitura do livro, vocês vão perceber que a leitura dele vai muito além disso. É um livro pequeno no tamanho, mas muito grande no aprendizado, na maneira que ele nos toca, na mensagem que ele traz. Então eu recomendo muito para as ladies que, primeiro, querem conhecer mais sobre a vida do padre François Xavier, que teve uma obra, né, belas obras à frente da igreja, que possa conhecer também um pouco mais, que queira conhecer um pouco mais a história da igreja, porque aqui ele traz algumas situações que aconteciam na época e que é importante para nós como católicos conhecer um pouco melhor isso, né? E nos traz essa mensagem de manter a alegria, de nos mantermos perto de Deus, mesmo diante dos momentos de dificuldade, de desconforto, naqueles momentos em que nós precisamos tomar decisões e que não nos vêm respostas, não da maneira que a gente quer e na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer, mas que Deus também conversa com a gente no silêncio, né? Ele também conversa com a gente através de outras pessoas e ele também tem os momentos em que ele quer que a gente simplesmente espere, que a gente continue rezando, que a gente continue presente no presente, fazendo o que precisa ser feito, fazendo aquilo com amor, encarando aquele momento como uma grande oportunidade de aprender, de se tornar alguém melhor e que no momento oportuno ele vai te colocar no caminho que ele quer que você esteja, no local, com as pessoas que ele quer que você esteja, para que você faça coisas grandiosas. Lembrando que coisas grandiosas podem ser e devem, na verdade, ser, em primeiro lugar, as pequenas coisas que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Então é um livro que acalma nosso coração, que nos traz alegria, que nos traz leveza, que nos relembra a importância
de ter mais paciência, de nos mantermos perto de Deus e saber esperar o momento em que as coisas vão acontecer. Um outro ponto, principalmente, ele nos mostra a importância do silêncio. E eu acredito que no contexto atual faz muito sentido que a gente silencie, sempre foi necessário, mas especialmente no contexto atual, esse convite para que a gente silencie um pouco mais, para que a gente pense melhor nas nossas escolhas e para que a gente faça melhores escolhas, diga sim ao que é sim, não ao que é não e se entregue verdadeiramente a isso, confiantes no amor de Deus. Então, ladies, esse vídeo é para deixar essa mensagem aqui para que vocês leiam uma super indicação que eu deixo aqui para que vocês façam essa leitura. Quem sabe, assim como nós, vocês estão aí com uma viagem programada, um final de semana de descanso, seja em casa ou em algum lugar, que vocês podem ter essa oportunidade de fazer a leitura. É rapidinho, curto, aqui ó, pequenininho, cabe na bolsa, dá para levar no passeio tranquilamente e eu tenho certeza que ele é pequeno no tamanho, mas grandiosíssimo na mensagem que vai levar até vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e eu espero que vocês gostem muito da leitura.